Olá, nesse vídeo eu vou comentar como estão as minhas fermentações aqui em casa. Então, eu estou aqui com 2 frascos com o kefir de água. Atualmente, minha única cultura é de kefir de água, eu não cultivo mais kombucha, embora eu ainda pretenda fazer alguns experimentos com kombucha, mas eu não estou cultivando no momento. A amostra que eu tinha, a cultura que eu tinha, eu acabei doando para uma pessoa que trabalha comigo, então, caso eu queira, vai ficar mais fácil de eu conseguir. E eu estava conversando com essa pessoa sobre as vantagens do kefir em relação ao kombucha. O kombucha, todo mundo sabe que é uma fermentação que demanda tempo. Então, quando você vai preparar, você prepara um volume maior para você poder consumir ao longo desse tempo enquanto está fermentando. O kefir de água, ele já tem um manejo diferente, ele é um pouco diferenciado em relação ao kombucha. As trocas do kefir de água normalmente são de 24 a 48 horas de fermentação. Então eu acabo tendo um pouco de produto de fermentado todos os dias ou a cada 2 dias. Por isso eu não vejo a necessidade de se produzir litros e litros de kefir de água. Talvez com uma pequena quantidade você já consiga suprir a sua necessidade desse fermentado que é considerado probiótico. Então eu estou aqui para mostrar esse que eu chamo de mini cultivo de kefir, no qual eu estou cultivando o kefir de água nessa garrafinha. Ela estava cheia, eu acabei dividindo, e aqui tem um pote. Então aqui eu diria que é o mini cultivo, no qual o meu volume máximo de fermentado seria aí 250 ml, esse aqui 200. Então, todos os dias, a cada 24 horas, eu teria 200 ml de fermentado para poder consumir puro, na forma de um suco, ou mesmo produzir algum refrigerante. Mas todo dia eu teria um fermentado. E lógico, como eu preciso alimentar essa cultura todos os dias, ela ficaria saudável. Aqui eu tenho um outro pote que ele cabe um volume maior, que é um frasco de doce, no qual ele caberia aí de 400, na verdade 500 ml até 1 litro, no caso, não esse, mas o outro. Então, o cultivo normal que eu entendo do kefir, uma quantidade normal do kefir de água, ou cultivo normal, seria isso. Seria ali de 400 ml a 1 litro, que é dado como cultivo normal do kefir, e esse que eu chamo de mini cultivo seria aí 200 ml a 250. Então eu tenho adotado essa forma de mini cultivo para não sobrar, porque como só eu consumo kefir de água, não adianta eu trabalhar com um volume muito grande. E é interessante porque eu começo a trabalhar com volumes pequenos de açúcar e de grãos. Eu não trabalho com muitos grãos. Aqui é a mesma coisa. Logo, eu pretendo normalizar aqui, chegar aos meio litro, mas eu não pretendo passar muito desse volume. Então, fermentar 2 litros, 3 litros de kefir de água pode ser interessante para eu produzir um lote de bebida num volume maior, mas no dia a dia isso não é muito viável, porque eu não vou conseguir tomar mais do que 500 ml de kefir por dia. Esse aqui tem a vantagem de ser 200 ml, e caso eu não tome, eu posso pegar, coar o líquido e armazenar para tomar no outro dia. Então eu acabo não perdendo o kefir de água, por isso eu acho que esse mini cultivo de kefir de água ele é um pouco mais racional, pensando em volume e também nos gastos. A quantidade de açúcar vai durar por um período muito maior, eu vou ter um gasto muito menor com essa cultura ao longo do tempo, já que eu estou cultivando uma quantidade que eu vou consumir. Então era isso que eu queria falar desse cultivo de kefir, que provavelmente vocês vão ver nos outros vídeos, eu trabalhando com volumes reduzidos em casa. Porque eu identifiquei que atende a minha necessidade, então eu não vou ter uma suqueira de 5 litros fazendo kefir de água. Lógico, para testar algumas receitas ou alguns lotes maiores, pode ser sim interessante trabalhar com volume maior, principalmente se for comercializar. Mas não estou fazendo isso no momento, eu não pretendo comercializar kefir, mas é uma opção. Agora a segunda coisa que eu queria mostrar. Essa garrafinha, essa garrafa PET, é kefir de água. Ele foi envasado, a garrafa está bem firme, eu não tenho dificuldade para apertá-la, porque tem pressão. Aqui dá para ver que formou um biofilmezinho, similar a um scoop do kombucha.
No fundo tem um resíduozinho, eu vou erguer aqui para tentar mostrar, não sei se vai dar para... Ó, no fundo tem um resíduozinho, eu acho que agora está mostrando melhor, que foi decantando toda aquela sujeira, todas as impurezas do açúcar mascavo, já que ele não é clarificado. Mas eu tenho aqui, isso aqui foi engarrafado há 3 semanas. E deixei para formar o gás, formou o gás e o gás chegou até um certo ponto e parou. E não estufou muito a garrafa, não deformou a garrafa e também não explodiu. Então, aqui está um experimento no qual eu mostro, ou estou começando ainda, de controlar a quantidade de açúcar na bebida, ou principalmente o açúcar chamado açúcar residual depois da fermentação. Se eu tenho muito açúcar residual, vai formar muito gás, a pressão vai subir muito e a garrafa pode explodir, e, enfim. E quando eu tenho uma pequena quantidade, isso não vai acontecer. E se eu tiver muito pouco, não vai formar gás. Então, qual é essa medida adequada de açúcar residual do kefir de água? Então, eu estou fazendo alguns testes, eu estou estimando o açúcar utilizando um densímetro. Aqui está a caixinha com um densímetro meu. Eu utilizo uma proveta também para poder ajudar na medição. Eu poderia estar utilizando o refratômetro, só que ele para fermentado não é muito legal. Eu consigo, a medida do densímetro, ela acaba sendo mais precisa e melhor para poder estimar açúcar do que o refratômetro. Então eu estou utilizando o densímetro. Tanto que recentemente eu recebi uma pergunta perguntando: para kombucha, qual você indica? Eu sempre indico para fermentações o densímetro, porque o resultado dele, a leitura dele é a leitura de densidade. O refratômetro ele mede índice de refração e que é convertido para a escala Brix. Então a gente, quando faz isso, assume algumas variações que com o densímetro eu não assumo essas variações. Então o resultado aqui é um pouco mais preciso e eu acho até mais fácil de medir do que o refratômetro. Qual que é a vantagem do refratômetro? Volume de amostra. Esse aqui utiliza algumas gotinhas de amostra. Então, para quem trabalha com volume pequeno, isso aqui pode ser interessante. De kombucha, de kefir, de qualquer fermentado, para volumes pequenos, isso pode ser interessante. Esse aqui, ele trabalha com volume maior. Aqui, no caso, eu preciso ter pelo menos 250 ml para poder fazer a leitura. Então, eu não vou conseguir fazer leitura de volumes pequenos. Ou mesmo kombucha. Eu indico para quem pretende fazer kombucha, fazer alguns testes com kombucha, utilizar o densímetro. Então, eu acho mais interessante, como é uma bebida que demora e você já vai trabalhar com volume maior, então não tenha preocupação em perder 250 ml para fazer uma medida que vai te dar um resultado melhor. Às vezes é interessante você fermentar, sei lá, 5 litros e você sabe, nossa, mesmo que eu perca 1 litro fazendo medidas, eu ainda vou ter um volume de folga ali para poder trabalhar. Então, por isso eu indico o densímetro. Eu vou fazer alguns vídeos explicando como utilizo o densímetro, como interpretar o resultado do densímetro. Isso é muito importante. Também o resultado do refratômetro, como que a gente considera esse resultado, como que a gente interpreta esse resultado, entende. Isso é muito importante. O densímetro principalmente. Mas voltando aqui, esse engarrafado, então o que aconteceu? Eu achei, ou estou testando, eu não vou falar o valor, porque esse foi o primeiro teste que eu consegui resultado, mas um valor de açúcar residual que é seguro para a gente engarrafar, que carbonata e aqui está a temperatura ambiente, já faz 3 semanas, eu vou deixar 1 mês, depois eu vou gelar, como se eu fosse consumir um produto e vou abrir para ver como que está a carbonatação. Mas tem gás, eu acredito que está carbonatado, então tem um valor, ou tem uma faixa de valor de açúcar residual que a gente pode engarrafar a nossa bebida, aqui no caso numa garrafa PET, mas talvez eu poderia utilizar uma de vidro, outra garrafa de vidro, ou mesmo uma garrafa daquela tipo de cerveja, que a bebida carbonata e não passa na carbonatação a ponto de explodir, ou mesmo, eu ainda tenho que ver isso aqui, se na hora que abrir vai fazer bagunça, mas tem uma faixa ideal de açúcar residual para a gente poder engarrafar a nossa bebida, e essa faixa eu estou utilizando o densímetro para poder tentar encontrá-la. Esse é um experimento caseiro, e a mesma coisa aqui com o kefir de água. Então, esses kefir
essas culturas de kefir, eu estou cuidando delas para tomar, esta para fazer testes de fermentação. Então eu vou tentar aqui fermentar meios diferentes, alguns açúcares diferentes, e essa para consumo próprio e fazer algumas bebidas.